Olá, comunidade London, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Geografia do Brasil. Aqui o professor Edmar, para abordar temas que são pertinentes ao universo das provas de vestibulares para este ano de 2025. Então, vamos analisar agora um grande tema da geografia, que é fontes de energia no Brasil. Vamos lá. Bom, quando a gente pensa em fontes de energia, existem dois grandes grupos que a gente precisa conhecer. As fontes renováveis, que são aquelas infinitas, geralmente menos impactantes, como a solar, eólica, hidrelétrica, e as fontes não renováveis, combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás, e energia nuclear, urânio, principalmente. No caso aqui dessa questão, ela aborda um dos temas mais polêmicos da atualidade, que é a possibilidade de exploração de novas reservas ou jazidas de petróleo que estão sendo pesquisadas no litoral brasileiro, na região conhecida como margem equatorial. Vamos conhecer aqui um pouquinho desse assunto lendo o enunciado dessa questão. O que é a margem equatorial? A margem equatorial é uma região situada no litoral entre os estados do Amapá e do Rio Grande do Norte, próxima à linha do Equador, por isso, margem equatorial. A área se estende por mais de 2.200 quilômetros ao longo da costa. Na costa brasileira, a região abarca a bacia Potiguar, do Ceará, Barreirinhas, do Pará-Maranhão e a da Foz do Amazonas, que é a mais importante para a exploração de petróleo na atualidade. Segundo a Petrobras, pelas características do óleo e pela estimativa dos volumes existentes, a margem equatorial desperta interesse não só da indústria brasileira, como também do mercado internacional de petróleo e gás. Deputados debatem a exploração de petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas. A Câmara dos Deputados promove uma comissão geral, nesta segunda-feira, dia 5, às 14 horas, para debater a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. A Petrobras está tentando conseguir a licença para isso, mas o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, e dos Recursos Naturais Renováveis, já emitiu uma nota técnica apontando fragilidades e riscos de autorizar essa exploração na região. Então, existe um impasse entre o Ministério de Minas e Energia e a própria Petrobras, que querem fazer essa exploração, e o IBAMA, que resiste, né, em liberar, em autorizar essas pesquisas por conta dos riscos que, né, podem estar associados a essa atividade. Enfim, olha aqui no mapa, para a gente poder conhecer um pouquinho melhor, ó. Aqui é o mapa do Brasil, então na porção mais setentrional, mais ao norte do litoral brasileiro, fica a margem equatorial. E nessa margem equatorial, nós temos aqui algumas jazidas, né, algumas reservas de petróleo que já foram identificadas e que estão sendo avaliadas com mais precisão para estabelecer se são viáveis economicamente, enfim, se vale a pena, do ponto de vista comercial, a sua exploração, né? E qual é o problema aqui? O problema é a localização. É uma região muito delicada, que fica, né, numa área aqui próxima à foz do Rio Amazonas, onde existem comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, onde existem corais, que são ambientes muito importantes para a biodiversidade marinha, onde existem muitos manguezais, que são também fundamentais para a reprodução, né, das espécies que vivem nos oceanos, e isso faz dessa região uma região muito delicada. Caso haja um vazamento, algum problema, seria aí um impacto tremendo, né, gigantesco. Então, o que pode aparecer nos vestibulares que a gente precisa saber a esse respeito? Vamos analisar aqui algumas afirmativas que apontam para algumas situações, algumas condições que podem ser verdadeiras ou falsas a respeito desse tema. Sobre a temática apresentada nos excertos e na imagem, que envolve recursos energéticos e questões ambientais, é correto afirmar que, olha só a afirmativa número 1. A exploração de petróleo no Brasil não ocorre com a perfuração em plataforma continental, como a que é apresentada na foz do Rio Amazonas, o que gera insegurança ambiental para essa atividade. Essa é uma afirmativa falsa. Por que ela é falsa? Vou voltar aqui para o mapa para a gente poder usar aqui como referência. Vocês já devem ter ouvido falar no pré-sal. O que é o pré-sal?
é uma grande reserva de petróleo localizada aqui na plataforma continental, ou seja, no fundo do mar, no litoral do Sudeste, principalmente. Essa reserva foi descoberta em 2007, 2008 e atualmente ela é a grande área de produção de petróleo no Brasil. 90% do petróleo do Brasil hoje vem do pré-sal. Isso significa que o Brasil já tem know-how, já tem expertise, experiência na exploração de petróleo em águas profundas. Inclusive, o Brasil lidera esse setor na atualidade. Por isso, essa afirmativa 1 é falsa. Dizer que o Brasil não faz, né, esse tipo de atividade em águas profundas na plataforma continental é falso, porque a gente tem experiência há vários anos lá na região do pré-sal, no Sudeste brasileiro. Afirmativa 2. A reserva energética discutida nos excertos constitui um recurso natural renovável. Logo na introdução, eu destaquei que o petróleo é uma fonte não renovável. Então, a gente está falando de petróleo e gás, que são fontes não renováveis, por isso, essa afirmativa 2 também é falsa. Afirmativa 4. A existência dessas jazidas minerais está associada à sedimentação de matéria orgânica em processos geológicos. Essa é verdadeira, tudo certinho. Na era Mesozoica, no momento em que a Pangeia estava se separando, ocorreram grandes processos de sedimentação de algas marinhas que foram cobertas por areia, e essas algas soterradas durante milhões de anos deram origem a essas jazidas de petróleo e gás da atualidade. Então, aqui na 4 está tudo verdadeiro. Afirmativa 8. Puxar aqui. A bacia sedimentar que constitui a margem equatorial é considerada uma região de sensibilidade socioambiental, por abrigar unidades de conservação, terras indígenas, manguezais e corais, além de biodiversidade marinha. Tudo verdadeiro, como eu disse também, né, ao longo da leitura aqui do enunciado da questão. Essa é uma região muito sensível porque tem grupos indígenas, pescadores, manguezais, corais, enfim, são muitos agentes delicados e sensíveis que, caso ocorra algum vazamento, serão impactados de uma forma muito trágica. Por isso, né, os cuidados devem ser redobrados com a exploração nessa região. Então, verdadeiro, o 8. O 16. A substituição do petróleo como fonte energética dos meios de transporte suscita interesses diversos na exploração de novas reservas. Mas o lítio, por ser um recurso raro e disponível em maior quantidade no continente antártico, pode ser uma alternativa para essas tensões. É até possível que no continente antártico existam reservas de lítio, tá? Além de muitos outros elementos. No entanto, desde 1959, o Tratado Antártico proíbe qualquer tipo de exploração de recursos minerais ou qualquer outro tipo de recurso do continente antártico. Então, mesmo que existissem reservas de lítio na Antártica, essas reservas não poderiam ser extraídas porque existe um acordo assinado por vários países, inclusive o próprio Brasil, que impede esse tipo de atividade extrativista na Antártica. Então, por isso que está errada essa afirmativa 16, tá? Enfim. Na sequência agora, a 32. A existência dessa reserva de petróleo na margem equatorial coloca o Brasil em um cenário confortável para exploração com fracking. O que é o fracking, ou fraturamento hidráulico? É uma técnica de exploração de gás natural, gás contido em rochas chamadas de xisto, ou xisto betuminoso, que é um tipo de rocha toda furadinha, onde existem bolinhas de gás natural que são extraídas através dessa técnica, que é muito controversa, né, muito impactante, chamada fracking, ou fraturamento hidráulico. Isso é muito praticado nos Estados Unidos, então a prática do fracking é muito forte nos Estados Unidos, e ela é para exploração de gás natural. Então ela não tem a ver com a exploração de petróleo, mas sim de gás natural. Por isso está errado afirmar que o Brasil utilizaria essa técnica do fracking para a exploração, né, do petróleo lá na margem equatorial. Tendo em vista a falta de tecnologias que o país apresenta para substituir essa fonte de energia. O que é errado também, o Brasil tem tecnologia
de energia hidrelétrica, por exemplo, energia solar, energia eólica, que vêm sendo utilizadas para substituir o uso dos combustíveis fósseis. Tá certo, pessoal? Valeu, bons estudos, até uma próxima. Abraço.